Muito boa tarde, falamos ao vivo da TV Câmara Osasco, esse é o Direto da Redação, muito obrigada pela companhia desde já. O nosso convidado especial de hoje é o vereador Pelé da Cândida. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e é um prazer muito imenso estar aqui com vocês. A gente vai aproveitar esse começo de tarde para conversar um pouco com o vereador, expor um pouco do que o senhor pensa, dos seus trabalhos. E para a gente começar bem, a gente vai chamar um vídeo agora do nosso produtor Eliabe Vicente, preparou um material para falar um pouquinho sobre o vereador Pelé da Cândida, para talvez alguém ainda não o conheça tão bem, vai ter a oportunidade de começar conhecendo um pouquinho, por favor. Olá, Fernanda e amigos ligados no Direto da Redação. O nosso convidado de hoje é Paulo César Dias dos Reis, o Pelé da Cândida. Natural da cidade de Osasco, morador do Vila Airosa, Pelé é casado e pai de 3 filhas. Comerciante, Pelé sempre trabalhou com vendas de produtos de limpeza, profissão que ajudou na construção do seu nome e que ficou famoso na cidade. Pelé da Cândida percebeu, então, as necessidades do povo ao seu redor e passou a ajudar na comunidade onde morava, principalmente o pessoal da terceira idade. A partir do ano 2000, Pelé vislumbrou a possibilidade de ajudar mais pessoas e se candidatou a vereador pela primeira vez. Entre os anos de 2013 e 2016, ficou suplente e foi eleito pela primeira vez em 2016, com 3.198 votos. Ele faz parte do Partido Social Cristão, o PSC, e na Câmara Municipal é membro de 3 comissões. A primeira delas é de Economia e Finança. Também faz parte da de Saúde e Assistência Social e ainda de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero. Para entrar em contato com o vereador pelo telefone, o número é 3699-9182, por e-mail o endereço é peledacandida@osasco.sp.leg.br ou diretamente no gabinete na Câmara Municipal de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2607, na Sala 1. Obrigada, produção. Vereador, vamos começar falando, conta pra gente, para as pessoas que estão assistindo, de onde vem o seu nome? De onde surgiu o apelido Pelé da Cândida? Então, Pelé, por ser uma pessoa de cor, então, quando criança, já fomos apelidados de Pelé porque gostávamos de jogar de vez em quando uma bola, né? E, posteriormente, trabalhando com o meu pai, a gente passou a ser conhecido como Pelé da Cândida, por causa dos produtos de limpeza, Fernanda. Então, a gente ficou esse nome e a gente consagrou ele. Muito poucas pessoas sabem quem é, qual é o meu nome verdadeiro. Então, eu fico até feliz, porque muitas pessoas vêm me perguntar qual o seu nome, mas aí eu digo que meu nome é Pelé da Cândida, entendeu? Então, para mim, isso é uma honra muito grande, porque vem do trabalho, vem do conhecimento e vem da nossa geração dos antepassados afrodescendentes que trouxe essa cor maravilhosa aqui para o Brasil. Muito legal a origem do nome, né? Virou nome, né? Virou nome. Agora é nome. E de onde vem o gosto pela política? Já que a gente está falando um pouquinho de história, de onde vem a política? A política, o meu pai no passado, aqui na cidade de Osasco, né? Voltando bem atrás, vou voltar no tempo do meu avô, né? Então, meu avô era braço direito de Juscelino Kubitschek, que quando vinha de Diamantina dormia numa cidade chamada Roça do Brejo, que é onde temos a fazenda até hoje. E ele trabalhava com Juscelino, então a gente já herdou isto dele. Chegando aqui minha família em Osasco, o meu pai passou a trabalhar, né, que era conhecido como Joaquinzão, com Guaçu Pitteri. Então nós acabamos acompanhando a caminhada de Guaçu Pitteri e de outros políticos aqui da época, mas o Guaçu foi uma pessoa que nos inspirou bastante. Carlos Fernando Zuppo, por ser amigo da gente, que me colocou na política. Então ele me convidou para que fosse candidato pelo PDT no ano de 2000, depois de ver um grande trabalho da gente. E a gente permanece até hoje. Hein? Insistentemente, tivemos 5 eleições e nessa se consagramos, né, com a vontade popular. Então para nós, isso é gratificante, ver que deu resultado depois de 5 eleições, porque a gente sabe que o eleitor acaba cansando, né? Eu já votei nessa pessoa tantas vezes, mas ele não ganhou, e a gente com 5 vezes conseguimos os votos daquelas mesmas pessoas e fomos eleitos dentro da casa da gente. Entendeu?
Então a política vem desde cedo, né? Respira a política desde criança aí. Vamos trazer um pouquinho para o presente agora. O senhor tem um trabalho bastante expressivo e uma preocupação grande com a saúde, principalmente com as pessoas da terceira idade. Expõe um pouquinho como é o seu pensamento nesse aspecto, por favor. Então, Fernanda, hoje a gente tem um trabalho voltado à terceira idade, sim, através da Associação de Amigos de Bairro, através dos postos de saúde, através dos prontos-socorros. Mas a gente hoje estamos engessados, porque tudo que você faz hoje a favor de qualquer pessoa é considerado compra de votos. Então a gente hoje participamos mais através de palestras nas igrejas católicas, nos centros de vivência, em asilos, dando orientação, porque estamos com as mãos atadas. Essa é a realidade hoje. Então a gente não tem como dizer para você que vai fazer um trabalho excepcional, tipo assim, vou doar isso, vou fazer aquilo. Então a única doação que eu tenho hoje é do meu tempo, a terceira idade, porque afinal de contas eu peço muito a Deus que eu chegue lá também. Mas uma das grandes necessidades também do pessoal da terceira idade é justa atenção, né? Então eu acredito que, mesmo o senhor dizendo que é só o seu tempo, só a sua dedicação, eu acho que eles já devem ficar com o coração bem contente, porque eles precisam de atenção, né? Não, com certeza. É que eu gostaria de ir mais longe, né? No passado a gente até íamos mais longe, mas infelizmente foi moldando-se diferente a política, ela foi se transformando numa política diferente que acabou nos travando, né? Não por causa de mim que estou chegando agora e nem porque estou na política há um tempo, mas os maus políticos acabaram trazendo isso aí para o Brasil, não é para Osasco. Então, eu acho viável o trabalho do Ministério Público nessa parte. Mas tem partes que eu não concordo, que a gente precisa auxiliar sim o eleitor. A gente não pode simplesmente pedir o voto e fazer de conta que não existe o eleitor. Por que ele votou na gente? Votou na gente porque tem uma carisma, alguma coisa a gente fez para isso. Falando um pouquinho sobre fez para isso, o senhor tem aqui na Câmara dos Vereadores uma postura muito forte, sempre expressa o seu raciocínio, independente de como isso vai ser recebido pelas pessoas, com bastante coerência, claro. Conta para as pessoas um pouco desse seu perfil. Por que essa firmeza toda, essa transparência? Nós fomos, Fernanda, criado falando a verdade. E quando você começa com a mentira, você esquece de você mesmo. Então eu não vim aqui na Câmara para falar bonito a quem quer que seja. Eu vim aqui para falar a verdade. Então, às vezes vem algum tema que me interessa e não me importa a quem vai doer, pode ser ao prefeito, aos vereadores que estão comigo, mas a gente vai mexer na ferida sim. Então eu não aceito, por exemplo, as pessoas colocarem as palavras delas na minha boca, querer dizer que eu diga o que elas querem. Não. E eu tenho que dar, por exemplo, assim, uma satisfação maior àqueles que me conduziram aqui, que é meus eleitores, que hoje eu visito periodicamente e eles aplaudem a minha postura, porque sabem da minha sinceridade. Eu não ando com mentiras. Então, mexeu, a gente vai para cima. Estamos com um papo super aberto, super gostoso, com o vereador Pelé da Cândida. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho, não saia daí. A reserva de um espaço para a construção de uma igreja matriz na Vila Osasco já aparece em um mapa de 1898, encomendado pelo proprietário das terras Antônio Agu. Mas a concretização do projeto só foi iniciada com a presença da neta de Agu, Josepina Bianco, que veio ao Brasil em 1919 para fazer a doação do terreno. A igreja foi inaugurada em 1931, muito diferente do projeto original. Demolida em 1964, deu espaço para a atual Catedral de Santo Antônio.
Voltamos ao vivo com o programa Direto da Redação, ao vivo pela sua TV Câmara Osasco. Daqui a pouquinho você acompanha a sessão ordinária do plenário Tiradentes, também aqui pela TV. Vereador, vamos continuar a nossa conversa e vamos falar um pouquinho agora sobre as diferenças entre Zona Norte e Zona Sul. Existe um desenvolvimento social diferente, uma densidade populacional também diferente? Vamos conversar um pouquinho, fala um pouquinho da sua percepção sobre essas diferenças. Então, Fernanda, a diferença é muito grande. A Zona Norte sempre foi menos contemplada do que a Zona Sul. Não significa que nós somos contra a Zona Sul. Não, ao contrário. Nós queremos que a Zona Norte tenha as mesmas benfeitorias que a Zona Sul. Então, por esse motivo que eu cheguei na tribuna, pedindo uma separação. Desde que não há investimentos necessários para a Zona Norte, nós temos que trabalhar para uma emancipação, sim, da Zona Norte. E essa ideia não é só minha, ela é de várias comunidades que eu frequento, que me diz a mesma coisa. Então, tem que haver uma divisão justa. E eu tenho certeza que nós não vamos precisar emancipar, porque vai ter, que hoje a Zona Norte já deu uma acordada para esse tema, e muitas são as pessoas que me procuram e realmente cobram essa situação. É só você ver assim, coisas básicas, Nós vemos aqui um cartório, por exemplo, não existe um na Zona Norte. Estão todos aqui no centro, mas praticamente dentro da Zona Sul. Então, nós temos que rever isso daí. Essa é uma das minhas preocupações com a Zona Norte. Mas só para esclarecer para quem está assistindo, a ideia primária não é a separação, é que haja um equilíbrio entre Zona Norte e Zona Sul. E aí, se não houver o equilíbrio, um trabalho de emancipação, é isso, né? Com certeza, nós estaremos trabalhando para que haja uma igualdade. Não havendo essa igualdade, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Vamos estar nas ruas vendo a opinião da Zona Norte. E, com certeza, se a Zona Norte decidir pela uma emancipação, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Afinal de contas, Osasco pertencia a São Paulo. Se não fosse os emancipadores, hoje nós não teríamos a cidade de Osasco. E por que não ter uma nova Osasco? Falando um pouquinho sobre Zona Norte ainda, hoje o volume de vereadores que são oriundos da Zona Norte é muito maior do que o que se tinha anteriormente e do que se vinha também de história da Câmara de Vereadores. Esse volume aumentado de vereadores da Zona Norte, vindos de lá, faz essa linha de raciocínio ter mais peso também? Ou esse trabalho dos vereadores independente de ser da Zona Norte ou Zona Sul? Eu vejo que a Zona Sul sempre foi mais contemplada com o número de vereadores, porque muitos vereadores da Zona Sul, por terem vários bairros asfaltados, com uma infraestrutura melhor, eles conquistavam aqueles votos da Zona Sul automaticamente. E eles iam para a Zona Norte, onde ali nós temos um maior número de áreas livres, e conquistavam o voto daquelas pessoas através de favores. Então, o que acontecia? O pessoal da Zona Norte acabavam se vendendo por qualquer coisa. Então, a mudança hoje, o povo da Zona Norte acordou. Se nós não tivermos representante na Câmara suficiente, infelizmente, nós não vamos ter as benfeitorias da Zona Sul. Então, você veja hoje o número de vereadores, A Zona Norte hoje é contemplada com 9 vereadores, Então, para nós, motivo de muita alegria saber que temos 9 e podemos ir para mais. Falando um pouquinho sobre benfeitorias, recentemente o poliesportivo do Airosa foi restaurado, está em condições muito melhores. Nós recebemos informações privilegiadas de que o senhor caminha nesse poliesportivo. Como foi essa alteração? Como foi essa mudança? Teve algum envolvimento? O senhor acompanhou? Como é que foi? Nós participamos ativamente da revitalização do centro poliesportivo. Não foi feito reforma ainda, vai ser feito, através de uma verba do governo federal. Mas o poliesportivo é um símbolo ali da Zona Norte. Nós temos 49 mil metros quadrados ali, então nós podíamos deixar aquilo largado. Passaram-se 20 anos sem fazer uma mudança significativa ali. Então, o abandono do poliesportivo trouxe muita coisa ruim para a gente. Por exemplo, trouxe para a gente os usuários de droga. Sei que eles usam, não é só porque querem, acabam caindo nessa ladainha. Então, trouxe para nós ali pessoas se escondendo à noite ali, bandido.
Então, era um clamor do povo da Zona Norte, não digo só da Vila Airosa, mas Airosa, Marieta, Remédios, Mutinga, que todos que estão em volta ali, Rochidale, sempre cobraram essa postura dos políticos, mas infelizmente não saiu. Mas a gente veio e conversamos bastante, indicamos ao prefeito e ele sensibilizou e colocou em primeira hora a reforma do polo esportivo. Legal. E no Rochidale tem um outro espaço que o senhor também encaminha, que o senhor conhece bem e que ainda precisa de trabalho de revitalização. O senhor já tem alguma coisa encaminhada nesse sentido? Já teve oportunidade de conversar com o prefeito? No Jardim Rochidale, a gente já estamos trabalhando para que o parque seja revitalizado também. Realmente a situação do parque hoje é difícil, mas o prefeito nos prometeu, né, que cobramos ele, não só eu, como outros vereadores também da Zona Norte, e vai sair a reforma de lá sim. E caminhar é um hábito que eu tenho sempre para escutar a população. Às vezes até perdemos assim um pouco da liberdade, mas sabemos que é por uma boa causa. Então, normalmente, quando eu termino de caminhar, né, costumo sempre dar ali 10, 15 voltas, eu tenho sempre meia dúzia de pessoas, 10 pessoas me esperando com uma cartinha para cobrar alguma coisa e a gente está presente. Eu fico até feliz de estar podendo receber esse pessoal aí junto com eles mesmo, assim, no meio do povo. É um pouco do que o povo espera de um vereador, né? Ter acesso a ele, poder conversar também, eu acho que faz parte. E é o jeito de o vereador também colocar em prática as necessidades e entender melhor as necessidades do povo, né? Agora, vamos falar um pouquinho de maneira maior, vamos falar da cidade de Osasco como um todo, que é considerada hoje a cidade do cachorro-quente e a cidade da viola. São dois temas que o senhor traz bastante para a tribuna, com o objetivo de resgatar e de experienciar isso de maneira mais forte, não é isso? Com certeza. Osasco hoje, capital do cachorro-quente, só perde para Nova York. Então, eu creio que nós temos que melhorar muito mais. Sei que ali tem ótimos profissionais. Cachorro-quente ali, como sou um amante do cachorro-quente ali, eu desço o calçadão, vou conversando com as pessoas e passo numa barraca, passo em outras, todos eles trabalham ótimo ali, tá entendendo? Então eu creio que Osasco precisa melhorar muito no cachorro-quente, mas não é questão de qualidade, é questão de distribuição dos carrinhos. Por exemplo, hoje nós temos a estação. Quando você desce da estação, não há um só carrinho de cachorro-quente ali no centro. Então eu acho que, por ser a capital do cachorro-quente, já deveria ter os carrinhos ali. Quando receber o visitante, quando ele desce do trem, que vem de metrô, então ele já desce do trem ali, né? Já sabendo, olha, aqui é a capital do cachorro-quente. Capital da viola. Capital da viola, nos anos 70, logicamente que eu nasci nos anos 70, né? Mas não é da minha época, mas pude acompanhar Fusco Neto, um grande sertanejo, divulgar sempre. E conseguiu que Osasco fosse contemplado como capital da viola, né? Sendo aprovado na Assembleia Legislativa. Então, hoje, Osasco é capital da viola e nós precisamos resgatar isso. Então, a Casa dos Violeiros hoje, né, é uma das casas que está melhor organizado, que eu tenho visitado com o seu Caldeira, ele faz questão que a população vá lá, visite, as portas estão abertas sexta, sábado e domingo, né? E o Abas, que está se reestruturando, né, através do presidente o Roque Prata, tem feito também um trabalho muito louvável na cidade, e eu creio que o Abas também logo, logo estará com as suas portas abertas. Nós precisamos da cultura, e ser sertanejo é cultura. Muito legal esse trabalho dos sertanejos. Agora, só voltando um pouquinho à questão do cachorro-quente, o senhor entende que é necessário um reposicionamento dos carrinhos de cachorro-quente ou maior quantidade de licenças para trabalhar com o cachorro-quente? Eu creio que tem que ser aberta novas licenças. Onde está o pessoal hoje colocado, tem que manter. Mas nós temos que abrir novas licenças. Para quê? Para que a gente dê oportunidade a mais pessoas, né, no caso do deficiente, o idoso, e para que a gente tenha mais opções, que a pessoa não precisa se deslocar somente hoje na Antônio Agu. Ela possa ter perto da Primitiva, ela possa ter perto do Pontilhão, possa ter em vários locais, que hoje tem específico. Então nós podemos abrir o cachorro-quente. Essa é a minha opinião, né? Obrigada pelo esclarecimento. A gente vai fazer um pequeno intervalo, muito rapidinho, não saia daí, a gente volta já já.
A reserva de um espaço para a construção de uma igreja matriz na Vila Osasco já aparece em um mapa de 1898, encomendado pelo proprietário das terras Antônio Agu. Mas a concretização do projeto só foi iniciada com a presença da neta de Agu, Josepina Vianco, que veio ao Brasil em 1919 para fazer a doação do terreno. A igreja foi inaugurada em 1931, muito diferente do projeto original. Demolida em 1964, deu espaço para a atual Catedral de Santo Antônio. Estamos de volta ao vivo com o programa direto da redação. Mais uma vez, para você que está chegando agora, o convidado especial de hoje é o vereador Pelé da Cândida. A gente vai continuar a nossa conversa e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capoeira. O senhor apoia também esse trabalho de capoeira, esse trabalho esportivo e cultural, né? Porque a capoeira também tem uma carga cultural muito grande. Como que é esse trabalho? Como que é desenvolvido e qual é a sua participação nisso? Eu tenho andado na cidade e tenho visto vários grupos de capoeira. E fico muito feliz de ver que nós temos a oportunidade de tirar as crianças hoje de estar na rua, de estar na droga, de estar roubando, de estar fazendo várias coisas ilícitas. E o esporte no geral, mas eu digo que a capoeira por quê? Por se tratar de um esporte milenar que vem do povo afrodescendente, os africanos, então por a gente fazer parte dessa família também, então nós priorizamos a capoeira. Não que somos contra os esportes, todos eles para nós são louváveis. Mas a capoeira para mim é um dos esportes que eu vou lutar bastante. Vou estar aí investindo naquilo que for necessário para que a gente possa ter vários pontos de capoeira na cidade. Falando ainda sobre cultura, sobre negritude, o senhor faz parte da Comissão de Política Afirmativa de Raça e Gênero e, junto com o vereador Josias da Juco, compõe aí a base negra, se o senhor me permite assim dizer, da Câmara dos Vereadores. Existe algum trabalho, além da capoeira, voltado nesse sentido, pensando no aspecto cultural também e de raça? Eu tenho andado na cidade, então não é falando de religião, falando de afrodescendente, falando dos negros. Então os negros trouxeram foram as suas culturas que trouxeram para o Brasil. E a gente tem visto que várias casas, né, que são ligadas afrodescendente, religiosas, elas estão acabando. Então nós queremos resgatar isso aí, justamente por isso que eu faço parte dessa comissão, né, que ela tem tratado disso aí com muita, eu digo para você assim, com muita seriedade. Então nós vamos resgatar toda a cultura negra que a gente puder trazer, a gente vai estar auxiliando o nosso povo nisso daí.
Muito legal, porque as pessoas precisam desse apoio, né? E às vezes é só abrir uma porta que flui naturalmente, né? Só fazer com que os caminhos comecem a ser abertos aí. De fato, vamos falar um pouquinho agora sobre a redução de cargos que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Inicialmente eram 20, passaram a 16 e agora são 8. O senhor acabou de chegar, é a sua primeira legislatura e está vivendo esse momento de mudança e de renovação na Câmara. Como foi todo esse processo e como o senhor enxerga toda essa mudança? A princípio, nós levamos uma certa queda, né? Porque fomos eleitos com 20 assessores. Depois tomamos posse com 16. E hoje vamos para 8. Mas eu vejo o lado positivo da coisa. Eu sou a favor, né, que o vereador tenha os efetivos necessários também, porque a gente pode ter uma casa mista, né? Não só comissionados, para que possa também mudar a política brasileira. Hoje, você vê eu vou dizer, no Estado brasileiro, a gente vê que ocorreu várias corrupções porque não são funcionários que têm carreira, não são efetivos, não são pessoas que têm um compromisso com o seu trabalho. Por se tratar de apadrinhados, eu enxergo que o Ministério Público viu isso. Ele viu a necessidade de tirar esses apadrinhados. Eu concordo plenamente de reduzir, mas não esperava que fosse tanto, né? Acabou nos tirando um pouco o foco, porque tem pessoas que estiveram com a gente nessa caminhada e nós acabamos tendo que dispensá-las. Muitos compreenderam, outros não, mas afinal de contas a população compreende, porque a gente vê hoje o pessoal clamou por isso, né? Então eu espero que vamos usar mais ainda, tá entendendo? Que dê tudo certo, que a gente possa trabalhar com esses 8 e que o Ministério Público entenda também que nós precisamos desse pessoal. Para ajustar um pouquinho só, efetivos, para quem não tem ainda assim, muita vivência, não acompanha muito próximo as atividades da casa, os efetivos são pessoas que sofreram um concurso público, passaram e aí foram convocadas a trabalhar na Câmara. E aí os comissionados são pessoas escolhidas pelos vereadores para trabalhar na casa, perfeito? Perfeito. Quando a gente fala em comissionados, são os apadrinhados mesmo dos políticos. Então tem que ter uma divisão, que tenhamos uma parte de comissionados e temos uma parte das pessoas que são efetivos, que afinal de contas eles prestaram um concurso, fizeram uma prova, então passaram e são convidados a estar nessa casa. Eu sou a favor, sou contra não, mas desde que possamos ter uma igualdade, podemos trabalhar juntos, porque sozinhos não temos condições de fazer nada, então temos que ter essa compreensão também. Vendo a cidade de maneira ampla, como que o senhor avalia que tem sido o trabalho do prefeito Rogério Lins, agora nesse começo de mandato, que também é um prefeito novo, está na sua primeira legislatura? Como que o senhor tem acompanhado e como que tem vivido esse novo momento da política de Osasco junto com o prefeito Rogério Lins? Com tudo o que aconteceu na cidade, Fernanda, a gente vê que... por exemplo, a gente tomou um baque muito grande com o que houve na cidade, acabou abalando, né? Não houve uma transição amigável, houve simplesmente trocou de prefeito e ficou muita coisa para trás. Muitas foram as coisas que ficou para trás. Mas eu creio que o Rogério, por saber como funciona uma cidade, já esteve nesta casa aqui por 2 vezes, ele vai tomar um rumo certo, vai fazer um grande governo. E Osasco, tenha certeza, vai ganhar, porque nós sabemos que no começo é tudo difícil. Ninguém consegue construir uma casa de cima para baixo, é de baixo para cima, sem um alicerce, não há prédio que resista. Então eu creio que ele vai decolar, que estamos chegando agora, eu vejo ele chegando agora com bastante ideias boas e colocando em prática, coisa que ele não tinha no começo do governo, porque estava com as mãos atadas. Mas tenho certeza, vai decolar e vai fazer um bom governo. E qual é a avaliação do senhor sobre o seu começo de mandato, esses seus primeiros dias e meses aqui na Câmara dos Vereadores? Eu digo que estamos gatinhando, mas logo começaremos a andar, né? Então eu estou na rua, dificilmente me encontro no gabinete, porque eu me encontro a minha assessoria, mas eu estou na rua conversando com a população para a gente ver
o que mais Osasco precisa e a gente pode trabalhar melhor. Porque sem ouvir a população, sem chance de fazer um bom mandato. Então, o meu foco é ouvir a população, seja no posto de saúde, seja num pronto-socorro, seja num parque, seja no hospital, seja na rua, na praça, na lanchonete, na padaria, onde for, a gente está andando e estamos ali colhendo as informações necessárias para que a gente possa fazer um mandato brilhante. Então eu digo assim que eu estou preparado para os 4 anos, para que possamos fazer o melhor para a cidade. E esse seu trabalho de Campo Grande gera um volume bastante expressivo de indicações, de solicitações que têm sido trazidas aqui na tribuna. Com relação a novos projetos, projetos de lei, o senhor já tem trabalhado nesse aspecto? Como é que está o caminho? Porque a parte de zeladoria, a gente tem notado que tem sido bastante expressivo, né? Além da zeladoria, o que o senhor tem preparado aí para a cidade? Nós temos trabalhado para criar projetos que mudem a realidade da nossa cidade. Mas você sabe que uma casa de leis, os corredores têm voz, os corredores têm ouvidos. Então, muitos não criam, copiam. Então, eu prefiro dizer para você que eu vou trabalhar e, num momento oportuno, a gente vai estar expondo esses projetos para a cidade. Vamos aguardar ansiosos, então, as novidades que vêm do vereador Pelé da Cândida, dos novos projetos aí. Espero que cheguem logo, porque a cidade, de fato, está sedenta aí. O senhor quer deixar alguma consideração final? Quer deixar algo específico para quem está nos assistindo? Eu quero sim. Eu quero dizer que nós temos que trabalhar pela política. E, como eu estou aqui com você, mulher, dizer que as mulheres venham para a política também. E novas lideranças, como os estudantes. E que o meu gabinete, não, o nosso gabinete está de portas abertas à disposição de todo e qualquer cidadão que queira debater conosco a melhoria da nossa cidade. Então, eu estou à disposição. O telefone do gabinete onde eu ocupo, 3699-9183. Nós estamos à disposição. Meu muito obrigado, viu, Fernando? Imagina, eu que agradeço pela companhia, pela conversa. Eu sempre falo isso para quem nos assiste, que as pessoas venham para a TV, que venham para a Câmara, que venham acompanhar, que assistam a TV Câmara, que assistam o Câmara Notícias, que está sempre fazendo um resumo do que acontece aqui. Se você não tem tempo de assistir a sessão, assiste o Câmara Notícias, vem fazer parte da nossa cidade, da nossa comunidade e fazer com que melhore, porque afinal de contas o vereador é uma andorinha e andorinha só não faz verão, né? Precisa da cidade toda fazer parte desse movimento. Não, com certeza, que o pessoal venha, participe. A Câmara está de portas abertas para receber todo e qualquer cidadão. Esta é a casa do povo. Então venha, traga suas ideias, traga seus pensamentos para que possamos fazer o melhor para a nossa cidade. Obrigada, vereador. Obrigada para você que nos assistiu. Continue acompanhando a nossa programação. Você vai ficar agora com a sessão ordinária no plenário Tiradentes. É ao vivo, fica por aí. Muito obrigada. Vou deixar vocês com as imagens agora da tribuna. Muito obrigada. Até a próxima.